em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 19 de agosto de 2016, 17 horas. O Evangelho informa. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11, palavras de Paulo. Enquanto não chegarmos ao juízo final, continuaremos peregrinando em busca de aperfeiçoamento, sem que alguém possa dizer, eu sou melhor. Somente naquele dia, todos serão surpreendidos e encaminhados para apenas 2 agrupamentos. Um deles à direita e outro à esquerda do Cristo. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença competente da equipe TVM. Luiz Carlos Zube, comandando e colaborando o Fernando e o Luiz Fernando. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será Jamais calarão vozes do além. Fazei-nos ouvir acontecimentos futuros. É ordem que nos chega pelo profeta Isaías. E o livro sagrado remata a determinação dizendo: anunciai as coisas vindouras e reconheceremos vossa condição de deuses. Isaías 41, versículos 22 e 23. Nestes versos da Bíblia, Jeová define como excelente o dom profético, dando-lhe status divino. No entanto, no verso seguinte, Jeová define como excelente, mas ele destrói a saga do anunciador de novidades, afirmando: eis que sois menos do que nada. Primeiro ele levanta, depois ele abaixa o facho. Está lá em Isaías 41, versículo 24. Palavras de Jeová. Deus reduz o prestígio do paranormal a pó de traque, na linguagem do povão. Quem é menos do que nada não pode se vangloriar. E talvez seja este o verdadeiro objetivo da palavra do Senhor. Ele não quer que nós nos vangloriemos. Quem é menos do que nada não pode se vangloriar, e talvez seja esta a verdadeira advertência. Vejam só e analisem. Enquanto não admitirmos o nosso diminuto merecimento, coisinha nada o nosso merecimento, teremos que ser admoestados com frases incisivas. No devido tempo, nós aprenderemos que só Deus é grande. Como o oleiro que modela o vaso de barro, Deus prepara nossos corpos, mentes e espíritos para acessar outras esferas, outras dimensões. Quando entenderemos que o mérito não nos pertence, pela simples razão de alguém profetizar ou fazer curas,
seu espírito não se torna merecedor de benesses de forma alguma. Permaneceremos do mesmo tamanho. Então, qual a razão do deslumbramento? Chegou a hora de cultivarmos discrição e humildade, transferindo créditos para quem nos entregou ferramentas. Eis que sois menos que nada na apreciação de Jeová. Isaías 14, 24. Não é pelos próprios poderes que alguém profetiza. Não é pelos próprios méritos que alguém cura. Não é pelos seus olhos verdes ou azulados que alguém expulsa espíritos malignos. Valerá em termos pessoais apenas uma coisa: a qualidade da aceitação com humildade. O espírito progride apenas, neste caso, pela renúncia aos prazeres que os trabalhos espirituais exigem. Quanto aos dons espirituais, meus caros, a força inteirinha vem do alto. E ninguém esqueça as recomendações de Jesus. E quando fizerdes tudo, dizei: somos servos inúteis. Quem recebe missão deve se despojar do ego. Entregar-se é o termo certo. Deixar que o oleiro opere imagem compatível. Ninguém se atreva a se pavonear diante do espelho. Profecias, prodígios, regenerações milagrosas, transformações fantásticas. Tudo isto só pode acontecer pela força divina. Eu sou o Senhor, exclama Jeová. Eu te chamei, eu te segurei pela mão, te guardei e te destinei a seres a aliança do povo, a luz das nações e a libertação dos prisioneiros. Isaías 42, versículos 6 e 7. Quando Deus deseja, meus amigos, não existe limite. O mendigo pode alcançar o trono do rei e o trono do monarca mais poderoso poderá desaparecer em minutos. O fato é que não existe outra fonte de poder fora de Deus. Fenômenos físicos ou psíquicos que ocorrem no palco do mundo são válvulas que se abrem além das estrelas. Justos e mártires têm gozado o privilégio de enxergar a Deus, porque Deus quer. Estevão, rodeado de adversários que jogavam pedras sobre ele, viu Jesus à direita do Deus eterno. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. Atos 7, versículo 56. A promessa de Jeová de alargar a visão das criaturas também se cumpriu na visão do homem apedrejado, chamado Estevão. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, proclamou Jeová. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens perceberão visões. Joel 3, versículos 1 e 2. Em momentos anormais, fatos anormais são gerados. A Segunda Guerra Mundial foi palco de milhares de fenômenos. Todos viviam com os nervos à flor da pele. Numa noite chuvosa de janeiro de 1943, a esposa do general Nathan Twining
Dormia tranquila, quando foi acordada por barulho estranho. Ao abrir os olhos, enxergou o marido aos pés da cama. Até o anel estava em seu dedo. No entanto, ele se encontrava do outro lado do mundo, comandando a Força Aérea no Pacífico. O episódio foi tão real e fantástico que os cabelos da mulher ficaram eriçados. 3 dias depois, a informaram que o avião do marido caíra na noite e na hora em que ela o enxergara em visão. 6 dias depois, o acidentado foi salvo no mar. Em carta, ele contou à esposa que também ela lhe aparecera com nitidez naquela noite. Na mesma data e horário, eles se encontraram e a distância não serviu de impedimento. Se o espírito humano pode realmente interagir sem limites de espaço e de tempo, tal descoberta deve ser encarada como surpreendente e até inacreditável. Repetidos sonhos confirmam os fatos, respondem estudiosos da matéria. Coisas do futuro são desvendadas. Abraham Lincoln sonhou em abril de 1865 com sua morte, dias antes que ela ocorresse. No sonho, ele perambulava pela Casa Branca de aposento em aposento quando ouviu vozes de pessoas chorando a morte de alguém. No centro da sala principal, ataúde mostrava alguém que estava sendo velado. Quem morreu? Perguntou Lincoln. Neste ponto, meus caros, nós vamos interromper pela primeira vez o nosso programa para os comerciais do canal. Depois contaremos o resto desta história. Continue no posto. Muito obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza do Zube. E não esqueçam as 63 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. O Zube vem recebendo colaboração do Marcos no YouTube, e foi esta dupla, Marcos e Zube, que bolou a nova abertura do Quarta Dimensão. Está uma maravilha. Apreciei a sequência de imagens que enriquecem o programa. Parabéns pelo trabalho bem feito. Obrigado. E agora a continuação do nosso tema. Jamais calarão vozes do além. Quando Lincoln perguntou o que aquilo representava, alguém lhe disse: o presidente foi assassinado. Vejam só, meus caros, durante o sono, inúmeras revelações têm acontecido. O rei Creso sonhou que o filho Átis fora assassinado. Creso, preocupado, contratou segurança para protegê-lo dia e noite. Estaria livre, segurança garantida. Tempos depois, o próprio segurança assassinou Átis. Plutarco refere que Calpurnia, esposa de Júlio César, sonhou com a morte do marido, tempos antes. São fatos reais, comprovados por testemunhas idôneas.
Esses fenômenos se repetem principalmente em tempos de calamidades. Todas as pessoas possuem paranormalidade, embora em diferentes graus. Não existem barreiras para a interação dos espíritos. Enquanto os corpos dormem, e depois do desencarne também, os espíritos interagem e se deslocam, libertos de qualquer amarra. Tudo que extrapola a normalidade, todavia, provoca esta coisa, essa desconfiança, estas contradições, estes desafios. O homem tem seus limites, proclamam os céticos. Os olhos humanos enxergam apenas alguns metros. Os ouvidos definem então somente os sons produzidos pelos vizinhos, da direita ou da esquerda. Silvos de certa frequência, só cães e gatos escutam. A diversidade caracteriza este universo do nosso Deus. Jamais ocorreu monotonia na obra divina. A obra divina, desde o micro até o macrocosmo, é uma perfeição e segue uma ordem que não existe a menor discrepância entre os elementos. Tudo pulsa, vibra e surpreende a cada minuto. Para aqueles que têm olhos de ver, a vida será perene descoberta e continuada celebração. Olhos de ver, essas palavras muito usadas por Jesus, significa visão além dos órgãos sensórios. Nuvens de testemunhas silenciosas podem estar acampadas no quarteirão onde moramos. Desde seu trono no sétimo céu, assessores do Senhor se encontram por todas as latitudes e longitudes, distribuindo lições através do pensamento. Essas vozes jamais serão caladas. Se eu pedisse ao Pai, Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Essas palavras foram ditas por Jesus a Pedro e estão registradas em Mateus 26, versículo 53. O mundo espiritual nos envolve. Fenômenos incompreensíveis acontecem. Ellen Siu-Sat estava jantando com o seu velho amigo Bernard Baruch em fins de 1944. Baruch estava penalizado com a doença de Wendell Willkie, que fora candidato à presidência da República em 1940. Meu amigo Wendell está muito mal, disse Baruch a Ellen, demonstrando o quanto lamentava o sofrimento dele. Ellen Siu-Sat, sem conseguir controlar-se, força estranha tomou conta da sua personalidade e Ellen deixou escapar palavras que não eram suas. Wendell está morrendo. O proprietário do restaurante sintonizou rapidamente o noticiário da noite, aquele tempo no rádio, e o locutor disse: Willkie apresenta acentuadas melhoras. Embora torcendo para que suas palavras proféticas não se confirmassem, Ellen conhecia a idoneidade de quem utilizara a sua voz.
Poucas horas depois, Ellen foi acordada por Bernard Baruch no seu quarto de hotel. Wendel faleceu, confirmou Baruch. Adivinhar é pura aposta de jogador compulsivo, conclui o João das Farinhas, de forma zombeteira. O jogador aposta na sorte indiferente ao azar. Se acertar, ele ganha prestígio. Se errar, fica esquecido e não perde bolhufas. A teoria simplista, tipo João das Farinhas, despreza evidências fundamentais e coloca todos os fenômenos em pacote único. Isso é burrice. E o senhor João insiste. Vale a pena apostar no futuro. Da mesma forma que o jogador coloca esperança nas cartas. Eventual lucro, eventual acerto, renderá alguma coisa até muito grande e muito valiosa. Para o João das Farinhas, todas as artimanhas dos paranormais são artifícios. Eles abusam do acaso, proclamam o cético implacável. Podemos até concordar que existem jogadores compulsivos que apostam arrastados pelo vício. Há quem coloque a própria mãe sobre o pano verde com absoluta displicência e sem remorsos a vende. Não estou nem aí, dizem eles, desafiando o mundo, todo impertigados. Admitimos, meus caros, que existam paranormais mistificadores. A Bíblia mesmo aponta falsos profetas. Imaginação fértil pode ser a grande pedra de tropeço da mediunidade. Alguém diz que viu, mas não viu. Como resultado surge desconfiança, parenta a chegada da descrença. Acautelai-vos dos falsos profetas. É a recomendação expressa do nosso Rabi em Mateus 7, versículo 15. Na mesma ocasião, no pacote da advertência, Jesus nos fornece recomendação importante. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 6. Toda manifestação exibe componentes bons ou maus. Objetivos maléficos ou benéficos se escancaram. Por mais que se escondam, todavia, a feição deles aparece, porque nada existe oculto que não venha a ser revelado. É só esperar e comprovar. No início do século XX, cientistas se aprofundaram no estudo da imaginação e da memória. Até os animais viram-se arrolados em busca do alcance da percepção. Walter Hunter fechou cães em prisões com 3 portões. Ele os treinou a escapar, identificando porta com luz que se acendia. Os cães fugiam guiados pela claridade daquelas portas. Eles se precipitavam na direção da luz. Nesta primeira fase, a experiência definiu a argúcia dos cães, ligando a claridade à liberdade. Na segunda experiência, o pesquisador quis avaliar até que ponto os animais retinham os dados. Hunter usou estratagema. Acendeu luz e atrasou os cães no avanço rápido para a porta liberada. Segurou os cães. Continuaremos esta história no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção
para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O Evangelho informa. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. João 9, versículos 14, versículo 4. Palavras de Jesus. Esta noite, apontada pelo Mestre, é o fim do ciclo. Aquele momento em que se encerrarão as oportunidades. O que você fez, foi feito. O que você não fez, não fará mais. Porque encerrou o expediente divino. O destino dos espíritos já estará definido. Dali para adiante, o relógio do karma será suspenso e só voltará a funcionar em futura morada. Só Deus conhece o destino das nossas almas. Planeta de provas ou terra promovida? Eis a incógnita que será surpresa para aqueles que orgulhosamente se consideram salvos. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos analisando o tema. Jamais calarão vozes do além. Voltamos àquela historiazinha do bloco anterior. Depois de segurar os cães, retardar a sua marcha, Hunter apagava a lâmpada. Em questão de segundo, os cães perderam o rumo. E já não lembravam onde a luz se acendera. A ausência do sinal luminoso os deixou desorientados. Nós, humanos, contamos com recursos que a inteligência da raça criou e que favorecem uma visão panorâmica. Temos à nossa disposição preciosos símbolos que ajudam a memorizar. 1, 2, 3. Direita ou esquerda? Em cima ou embaixo? São parâmetros orientadores. Se os cães contassem com estes dados, cresceriam suas chances. Eles numerariam as aberturas. Abertura 1, abertura 2, abertura 3. Ou marcariam a localização. Abertura da direita, abertura da esquerda, abertura do centro. Com a ajuda desses detalhes, o traçado espacial se definiria. Se os cães de Hunter dispusessem de tais recursos, teriam escapado. Infelizmente para eles, este aparato criado pelo Homo sapiens é patrimônio exclusivo do bicho-homem. Somente humanos manipulam números, altura e profundidade dos objetos, baseados em frases pertinentes. Nossos antepassados muito se esforçaram para que chegássemos ao presente estágio. A imaginação na excelência em que se encontra é herança recebida através da genética. A nossa imaginação se apoia em parâmetros bem destacados. Antigamente, por falta de análise madura, nós nos perdíamos em conjecturas. Alguns contemporâneos de Cristóvão Colombo acreditavam que a Terra era plana como a mesa da nossa cozinha.
Cientistas e religiosos sustentaram discussões intermináveis na linha de frente das teorias de Copérnico e Galileu Galilei. Não havia consenso até mesmo entre os letrados. A ala discente fazia perguntas que eram respondidas de forma aleatória. Para os padres, a Terra era o centro de tudo. Os cientistas apontavam o Sol. Os menos letrados imaginavam o mar se derramando no final da mesa enorme que se chamava Terra. Cristóvão Colombo teve dificuldades para realizar sua viagem. Velejando por mares desconhecidos, ele temia que seus navios descambassem pelas bordas daquela enorme planície. Era difícil planejar expedições na incerteza daqueles mares, dos quais não existia segurança de final feliz. Por esta razão, enaltecemos a coragem daqueles que se arriscaram a própria vida para consolidar vitória da ciência sobre o fanatismo religioso. Quando Jeová apontou os tempos do fim para o derramamento do seu Espírito sobre toda a carne, ele agiu consciente de que os tempos seriam propícios, porque o ser humano já seria intelectualizado. Para a tranquilidade das forças criadoras, os convocados estariam pelo menos intelectualmente apetrechados. Os paranormais do século XXI preencheriam condições intelectuais para absorver o pensamento divino. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel 2, versículo 28. Os milênios anteriores contribuíram para enriquecer a mente humana do século XXI. No último 1.000.000 de anos, a evolução permitiu o aumento significativo do cérebro. Este aumento ampliou horizontes, possibilitando a análise racional alicerçada na lógica. Não importam os perigos de que a imaginação produza alguns excessos. Eles acontecem e acontecerão. Não é relevante que o joio se misture ao trigo por tempo mais prolongado da qual seja a nossa vontade. Os falsos profetas serão identificados pelas suas obras, como disse Jesus, e o tempo de atuação dos enganadores se esgotará pela própria ganância deles. No momento certo, tudo se tornará claro, iluminado pela indiscutível presença da realidade que desmente todas as mentiras. A ordem e a disciplina são características fundamentais do reino de Deus. Na diversidade do mundo de expiação e provas, o perfeito convive com a imperfeição, até que o poder divino decrete o desmembramento. Existem notáveis individualidades que se aproximam da excelência, ao lado de outras marcadas pela rebeldia. A separação dos cabritos e das ovelhas se antecipa por esta definição de tendências. No século XX, o ser humano realizou o antigo sonho, desembarcou na Lua. No século XXI, o projeto será ainda maior. É a grande viagem que todos nós teremos que fazer para dentro de nós mesmos. Mergulharemos na intimidade das nossas almas. Existem diferenças enormes entre este e aquele ser humano. Existem níveis diferenciados até mesmo entre espécies animais. O universo, meus caros, é diversidade. Citamos há pouco a mínima memória dos cães e a sua falta de imaginação.
No entanto, o salmão, o pombo-correio e os gatos não perdem o rumo. Eu conheci exemplo da capacidade de orientação dos gatos. Conheci exemplo pessoalmente. Fui testemunha ocular de fato pertinente. Bichano, aprisionado em caixa, foi conduzido para longe do seu habitat. Quando solto, assustado, ele partiu para o matagal. Não lhe foram dados meios para estender o fio mágico, como fez Ariadne, para se orientar no caminho de volta. Aprisionado dentro de porta-malas, seus olhos não registraram detalhe algum do terreno percorrido. Por incrível que pareça, meus caros, o bichano retornou. E neste retornou, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas fique onde está, porque daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete interplanetário. E coloquem na agenda, sexta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 17 horas das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos o tema: não arrombe a porta, use chave. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: jamais calarão vozes do além. Contei no bloco anterior, aquele bichano atrevido voltou para casa 6 meses depois. Por muitos anos ele ainda dividiu com intrusos terráqueos o terreno que considerava seu. Tiramos o chapéu para esses animaizinhos maravilhosos que Deus apetrechou para que sobrevivessem em habitat hostil. Ficamos até mesmo perplexos, porque em muitas formas somos inferiores no enfrentamento das complicações da vida. Animais e plantas, homens e espíritos bons e maus, todos se espalham como parasitas neste espaço que se chama planeta Terra. Todos vivem, gozam e sofrem na vastidão complexa e prodigiosa que Deus cedeu por empréstimo. Dentro desta diversidade, muitas vezes contraditória, não tem sido fácil compreendermos o real sentido de existir. Por que estamos aqui? O enigma escapa da nossa capacidade. Jesus deixou os apóstolos conscientes de uma coisa: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, versículos 12 e 13. Vejam o que é evoluir. Esta razão que nesses tempos de ajuste, o Espírito esteja sendo derramado sobre toda a carne, conforme predição. Joel 2, versículos 28 e 29. É o motivo que o Pai Eterno vem determinando o renascimento de paranormais apetrechados. Eles são instrumentos capazes de traduzir a sacralidade dos símbolos numa linguagem acessível ao povo. Não serão desfeitos os véus que toldam a nossa visão sem o assessoramento destas vozes inspiradoras que nos chegam do além. Vejam que as criaturas vivas gozam habilidades diferenciadas. Os gatos não sabem ler,
E nós não enxergamos no escuro. Eles enxergam. Corujas e morcegos preferem atividades noturnas. Só espíritos e homens, porém, usam a imaginação e decifram mistérios. As feras desconhecem meios de comunicação. Elas enxergam a caça e ficam retesadas, imóveis, condicionadas por mero instinto depredador. A estratégia para o ataque certeiro se encontra na memória da espécie. Os seres vivos, todos eles, recebem ferramentas diferenciadas do Criador. Os peixes não precisam aprender a nadar. O Criador os muniu de nadadeiras próprias e fôlego suficiente. Apenas o ser humano, no entanto, foi capaz de sublimar todos os sentimentos e vertê-los numa coisa excelente chamada compaixão. Compaixão é patrimônio do ser humano. Naquele momento, a simbiose do humano e do divino produziu o profeta, o paranormal, o médium. São estes que fornecem suprimento para aquilo que nós denominamos comunicações espirituais através do pensamento. Essas vozes, meus amigos, graças a Deus, jamais serão emudecidas. Por isso perguntamos: as profecias serão pacotes largados no estuário vazio das probabilidades? Deu certo, tudo bem. Deu errado, tudo mal. Deixa para lá. Será melhor mudarmos de assunto, exclama o cético, se afastando, todo empertigado. Não, meus amigos. Ninguém considere aleatório aquilo que vem do alto. É a coisa mais séria que pode existir. Quem estuda a Bíblia conhece previsões fantásticas. Eu vou dar apenas um exemplo e vocês vão ficar convencidos disto. Escutem bem essas palavras que foram escritas antes que Jesus viesse ao mundo. Vejam o que diz o profeta. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, escreveu o profeta Naum, que viveu bem antes do nosso querido mestre. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correndo como relâmpagos. Naum 2, versículos 3 e 4. Alguém terá coragem de dizer que o profeta falava das carroças do seu tempo? A descrição parece algo extraído das páginas dos nossos diários atuais, dos nossos jornais, das revistas. A descrição parece uma coisa bem atual. No entanto, séculos nos separam dela. Essas palavras parecem tochas, só podem estar se referindo aos poderosos faróis dos nossos automóveis. E assim ficamos sabendo que o espírito profético antecipa os contornos do futuro. A América se escondia diante das naves de Cristóvão Colombo. Era preciso refazer constantemente a rota, mas faltava alguém conhecedor de todos os mares. A paranormalidade do navegador era a única ferramenta que restava usar depois de tantos fracassos. Com a inspiração permitida pela mediunidade, o círculo se completara em redondos 360 graus. Restabelecera-se a confiança nas forças divinas. Foram vozes do além que disseram a Colombo:
Não temas despencar nas extremidades do planeta. A Terra é redonda e tu podes navegar em linha reta sem perigo. O restante da jornada foi fácil. Depois que as vozes transmitiram a ausência de armadilhas, as águas se abriram e as nuvens se afastaram. As nuvens se afastaram da lua cheia, permitindo claridade intensa. Cristóvão Colombo atravessou a noite sem desassossego e maus presságios. Agora ele sabia que se encontrava em rota segura. É tranquilizador entendermos que as vozes do além jamais serão emudecidas. Ser orientado pelo Espírito profético, por conseguinte, é ter a nossa destra ligada nas mãos do Todo-Poderoso. O verdadeiro caminho para alcançar nossas metas, portanto, consiste na adesão da nossa inteligência ao espírito de profecia. Entender com a mente, aprovar com a fé, se emocionar com o amor, e tudo será completado e aprovado pelo Pai das alturas. Este é o ternário perfeito. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Muito obrigado, meu Deus. Na próxima semana, caríssimos, dia 26 de agosto de 2016, estaremos divagando sobre o tema Não arrombe porta, use chave. E aqui o nosso agradecimento a todos os nossos telespectadores e o nosso pedido a Deus Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, que derrame suas bênçãos sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas. Bênçãos de tudo que for melhor, mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Porque o amor é a fonte da vida. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.